Sejam todos bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista, o programa que você já sabe, sempre apresenta pessoas interessantes, pessoas de conteúdo, pessoas com ótimas histórias para contar aqui na Eco TV. E o nosso convidado, é claro, ele não foge à regra desse perfil que nós exigimos para a pessoa vir aqui conversar conosco. Eu falo dele, eu falo do doutor José Luiz Ribas Júnior. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, prazer estar aqui. O prazer é todo nosso aí recebê-lo. O doutor que é ouvidor da cidade de Santo André, não é isso? Exato, ouvidor aqui da cidade de Santo André. Assumimos em março, né? E temos aí um compromisso com a população da nossa cidade de desenvolver o trabalho e divulgar essa instituição tão importante para a população. Que legal. Doutor, olha, nós vamos falar muito aí sobre o trabalho da ouvidoria, sobre o seu trabalho como ouvidor. Muitas pessoas às vezes não sabem, né? Para que serve uma ouvidoria, qual que é o papel do ouvidor. Mas antes disso, vamos falar um pouco aí da sua trajetória, fala um pouco aí da sua formação. O doutor é aqui do ABC mesmo? Sim, eu sou aqui do ABC. Sou advogado, né? Venho de uma família como outras tantas que nós temos aqui na nossa região, né? Sou filho de pais separados, tive que custear os meus estudos, né? Então, na faculdade eu tinha um sonho, que eu trabalhava em uma empresa que prestava serviço para uma multinacional, e eu tinha um sonho de fazer o estágio e conhecer a profissão, conhecer o direito. Então, nos 3 primeiros anos da faculdade, além de pagar os estudos, eu ainda guardei um pouco do dinheiro para que eu pudesse, no 4º e o 5º ano, fazer esse estágio, que era sem remuneração. Então eu consegui fazer isso e o 4º e o 5º ano fui fazer estágio. No último ano da faculdade, no primeiro exame da OAB, que é um exame muito difícil de se passar, eu fui agraciado e consegui passar logo no primeiro exame. E me orgulho muito disso, porque eu fui da faculdade o único aluno que passou nesse primeiro exame. Nossa, muito difícil, hein? Claro que outros tantos colegas, inclusive a minha esposa, que também é advogada e nós estudávamos juntos, passou depois logo no segundo exame. Mas eu tive a grata felicidade de passar já no primeiro exame. E aí montei o meu escritório e daí para frente, né, fui atuando no direito. E dentro dessa atuação, eu comecei também a participar das atividades da OAB, aqui de Santo André. E eu entrei na OAB de Santo André através da Comissão de Assistência Judiciária, que é exatamente a comissão que presta serviços para a população mais carente da nossa cidade. E aí, desenvolvendo esse trabalho, em 2009, eu fui apresentado ao Dr. Fábio Picarelli, que me convidou para ser o tesoureiro na chapa que ele iria disputar a eleição no ano de 2009 para o triênio 2010-2012. E fomos eleitos. Logo na primeira eleição da OAB já fomos eleitos. Em 2012 nós fomos reeleitos. E aí eu fiquei então na OAB durante 4 anos, como tesoureiro da OAB aqui de Santo André. E nesse ano, no começo do ano, eu tive que me desligar, porque aí eu fui eleito ouvidor da cidade de Santo André. Que legal. E eu lembro da sua eleição, nós comentamos aqui, nesse período já tínhamos aqui o nosso programa aqui, falando as notícias da região. E eu lembro, como nós acompanhamos aqui a sua posse, eu lembro que foi uma eleição bem tranquila, não foi, o doutor? Não teve assim, a votação ali foi por unanimidade, não foi isso? A maneira como você foi eleito lá na ouvidoria? Veja, assim, tranquila, Fábio, depois que as coisas já aconteceram, né? Sim. Realmente foi a primeira vez que o colegiado elegeu o ouvidor por unanimidade, porém, nós tivemos a inscrição da nossa eleição, né? Tivemos lá um princípio de impugnação, tivemos que recorrer dessa impugnação, e aí sim, depois, nos debates, né? Na votação que nós tivemos essa unanimidade, né? Mas então assim, depois das coisas já resolvidas, pode falar, foi tranquilo, mas não foi bem tranquilo assim. Mas foi muito gostoso. E hoje nós estamos lá na ouvidoria, tanto eu quanto a minha ouvidora adjunta, que é a doutora Patrícia Bono, desenvolvendo todo esse trabalho aí durante esses 2 anos que é do nosso mandato. Mas olha, ainda bem que ela teve uma tribulação ali antes, não é verdade? Pelo menos ali na parte principal ali que foi a sua eleição, que foram os votos ali, tudo ocorreu ali como esperado. Sim, então, isso não tenha dúvida. E eu ainda falo para as pessoas que é uma eleição um pouco diferente. Porque o que eu fiz?
eu tive que pegar o anuário da nossa cidade e estudar ele. Então, eu peguei ele 700 e tantas folhas e estudei todas aquelas informações. Porque a gente não sabe o que pergunta que pode vir na hora da sabatina. Então você tem que estar preparado. E eu me preparei para isso. 700 e? Dava mais ou menos 760 folhas. Leu bastante, hein? Bastante. Advogado está acostumado, né, a essas leituras, né? Mas é muito importante. E a gente também conhece um pouco mais da nossa cidade. Que legal. Vamos agora focar no trabalho da ouvidoria. Explica aí para o telespectador, eu tenho certeza que muitos, às vezes, não sabem, às vezes têm até uma dúvida, para que serve uma ouvidoria numa cidade aqui como Santo André, o Dr. José Luiz Ribas Júnior? Olha só, a ouvidoria da cidade de Santo André, ela atende a toda a população da nossa cidade que tenha algum tipo de sugestão ou reclamação a fazer sobre os serviços prestados pela prefeitura e suas autarquias, com relação à má realização desses serviços, a não realização desses serviços no prazo estipulado. E aí o cidadão, primeiro, ele tem que fazer essa reclamação na própria prefeitura ou na autarquia, com algumas exceções, que aí envolve a Secretaria de Educação e de Saúde. E aí sim, não tendo esse retorno, ele pode nos procurar lá na ouvidoria que nós iremos fazer essa reclamação ou essa sugestão e darmos encaminhamento a tudo isso. A ouvidoria, ela atende a população pessoalmente, no seu endereço, que é a Rua Dr. Cesário Mota, número 58, das 10 da manhã até as 4 da tarde, ou a população também pode utilizar o serviço pelo telefone, que é o 4437 1150, ou através do próprio site da ouvidoria, que é ouvidoria.santoandré.sp.gov.br. Lá vai ter um link, Reclame Aqui Digital, e aí ele pode utilizar esse próprio link 24 horas por dia. Ou seja, se o cidadão, esse munícipe de Santo André, fez uma reclamação, não foi atendido ou está esperando, ele pode então se dirigir aí à ouvidoria. O caminho certo é a ouvidoria. Não foi atendido, passou já o prazo que concederam a ele, ou o serviço foi mal realizado, ele tem que procurar a ouvidoria, que nós lá abriremos um procedimento administrativo e vamos encaminhar diretamente para aquela área essa reclamação para poder resolver o problema do cidadão. Nesse cenário aí, a ouvidoria ela tem um papel muito importante até no que diz respeito ao serviço da prefeitura, ali, ao crédito que a prefeitura precisa ter ali diante dos seus munícipes, das pessoas. Fala um pouco sobre isso. Claro, olha só, eu costumo dizer o seguinte, que a ouvidoria ela é uma instituição tão importante para a população, que lá é o canal que a população tem para poder reclamar os seus anseios. Mas, ao mesmo tempo, é uma instituição tão importante para o governo que também é lá que ele vai saber exatamente onde que estão os gargalos da sua administração. Então, ele vai saber exatamente onde que está o problema de cada secretaria. E isso você vê a importância para a população e a importância para o governo. E a administração atual tem dado essa importância aí para a ouvidoria? Como é que está? Tem sim. Nós temos todo o apoio, tanto dos secretários quanto do prefeito Carlos Grana, que tem dado um incentivo muito grande à ouvidoria. Porque, principalmente o prefeito, ele sabe dessa importância. Ele sabe o quanto a ouvidoria é importante para a população da nossa cidade. O José Luiz, posso chamar de José Luiz, né? Ribas é melhor. Ribas é melhor. Ribas. É um nome longo, né? Tá. É um nome bastante longo. Então vamos lá. Ô Ribas, diz uma coisa. Dentro dos serviços aí que vocês estão sempre aí sendo solicitados aí pela população, qual que você destacaria? Qual que é aquele serviço mais rotineiro, vamos dizer assim? Olha, nós atendemos nesses 15 anos que a ouvidoria completou nesse ano, que ela é de 1999, então nós atendemos mais de 75 mil acionamentos da população da cidade. Só neste ano aqui de 2014, no primeiro semestre, nós atendemos a 4.111 acionamentos. Desses, a secretaria que tem a maior procura é a Secretaria de Obras e Modernização Urbana, claro, é a maior. E aí dentro disso daí nós temos muito poda de árvore, tapa-buracos e assim vai. E aí depois vem Secretaria de Saúde, a SEMASA, Secretaria de Habitação. Então nessa ordem são
os serviços mais São os serviços mais solicitados pela população. E nesse número aí que o Ribas aí passou, qual que é o que tem qual a porcentagem de satisfação do cidadão, vamos colocar aqui? E aí vai um dado muito, mas muito importante. Nós conseguimos 92% de resolução dos problemas. É um número alto, hein? É um número muito alto, até mesmo por conta da nossa independência. A lei que instituiu a ouvidoria garantiu à ouvidoria autonomia e independência dos poderes. Então nós temos essa autonomia e essa independência. Por isso que nós conseguimos essa resolução de um número tão alto. 95%? 92%. 92%. Esse número é de que período que ele é? Esse número, nós temos duas fases lá na ouvidoria. Então nós temos de quando ela abriu de 99 até 2009, que foram 10 anos. E aí depois nós temos de 2009 até agora, que aí foi implantado um novo sistema que chama CIA, que aí nós conseguimos fazer essas reclamações tudo online. E aí nós conseguimos ter esses dados abastecidos através de um programa de computador. E qual o tempo é que um ouvidor fica à frente da ouvidoria? Qual que é a... Olha, a eleição ocorre a cada 2 anos, então o mandato do ouvidor é de 2 anos, podendo uma única reeleição. Então, 2 anos, se quiser, ele pode concorrer a um novo mandato de mais 2 anos. E aí, se ele concorrer e for eleito, no fim dos 4 anos, ele tem que dar uma vacância de pelo menos uma gestão para poder querer concorrer novamente. E desde quando assumiu? Março, não é verdade? Em março de 2014. Março desse ano. O que você destacaria, o Ribas, como ali os carro-chefes ali da sua administração? Fala um pouco, o que você tentou mudar, que está mudando, o que você tentou fazer que ainda não conseguiu, o que você pode dizer sobre isso? Então, nós fizemos um planejamento para essa gestão, que foi quando nós apresentamos para os membros do colegiado na eleição. Então, nós estipulamos lá algumas metas que nós gostaríamos de alcançá-las. Dentre essas metas, a mais importante, sem sombra de dúvidas, é a divulgação da ouvidoria para a população. Por que eu falo isso? Porque antes da eleição, eu fui fazer uma pesquisa no Calçadão para verificar quanto da população que conhecia a instituição ouvidoria. E aí, dentre várias perguntas, eu inseri a pergunta se você conheceria ou não a ouvidoria. E somente 8% da população respondeu que conhecia a ouvidoria. Então você vê, uma instituição tão importante para a população, mas a população não tinha o conhecimento dessa instituição e dessa importância. Claro. Então, eu instituí isso daí como prioridade, a divulgação do nosso trabalho. E depois de eleito, começamos a colocar isso em prática. Então nós fazemos todos os meses ações sociais em parceria com diversas organizações, onde nós vamos até a população mais carente para poder levar esse serviço da ouvidoria, dar a informação, como que ela pode agir para ter aquela sua solicitação atendida. Nós mudamos o próprio site da ouvidoria. Esse Reclame Aqui digital é uma inovação que nós colocamos, que não existia. Então a pessoa tinha e tem essa dificuldade, né? Às vezes chega tarde em casa e não consegue vir até a ouvidoria, abrir a reclamação, ou até mesmo através dos telefones, que o tempo também é um pouco escasso. Mas ela pode chegar em casa qualquer hora do dia, final de semana, à noite, madrugada, acessar o site da ouvidoria e fazer essa reclamação. Então nós começamos a mudar algumas coisas que está dando muito certo. Que legal. É importante dizer isso daí, é importante deixar os canais da ouvidoria abertos. Está facilitando o acesso do munícipe ao serviço da ouvidoria. Claro, exatamente isso. Essa foi a proposta mais importante que nós colocamos para o colegiado, que é essa participação e a divulgação da ouvidoria para toda a população da nossa cidade. Agora, Alex, nessa pesquisa, então, se você tivesse, você disse que você perguntou se a pessoa sabia o que era uma ouvidoria. Isso, sabia se existia ouvidoria na cidade, se já tinha utilizado os seus serviços, né? Se você tivesse perguntado, então, quem é o ouvidor da cidade, eu acho que teria ali por 1%, 2%. Se a pessoa não sabe que existe que tem uma ouvidoria, na verdade, supostamente ali, então... Provavelmente. Claro, seria um cargo que você viria ocupar, então, com certeza, acredito que essa preocupação realmente tem que ser... É muito válida, não é, Ribas? Claro. Saber realmente qual que é a função disso, né? Como é que você está numa instituição à frente de algo público, um serviço de uma importância pública, e as pessoas ainda desconhecem, né? Claro. Até você mesmo se faria esse questionamento, o que estou fazendo aqui agora? Claro, se fosse apenas para ficar lá sentado atrás de uma mesa, não valeria a pena.
Nós temos que levar o serviço para a população. Claro. Afinal de contas, é a população que necessita do serviço da ouvidoria. E, geralmente, quem precisa do serviço da ouvidoria é a população mais carente, que é a população que precisa dos serviços prestados pela municipalidade. Legal. Nós ainda vamos falar muito sobre esse perfil aí das pessoas que procuram a ouvidoria. Mas olha, tem outros assuntos aqui também que eu vou tratar aqui com o Dr. José Luiz Ribas Júnior. Ele já disse que eu já posso chamá-lo de Ribas, então tá tudo certo. Isso depois do nosso intervalo, você está proibido de sair daí. Daqui a pouco nós voltamos aqui com este papo bem interessante. A obesidade infantil é uma questão muito séria. A obesidade aumentou no Brasil e virou uma questão de saúde pública. Que tal trocar as comidas com altas taxas de gordura, açúcar e sal por legumes, frutas e sucos naturais? Pais, façam sua parte. Garantam um futuro saudável para o seu filho. A Proteste sempre defendendo você. Ai, cara, sinceramente, se eu tivesse uma firma, eu contrataria aquela mulher pra ser minha secretária. Olha a habilidade dela. E aquele cara ali pro departamento de vendas, ó. E ele ali, ó, na arte gráfica, ó. Galera aqui é maneira, cara. Olha a linha de produção, olha lá. Um põe a bala, o outro tira. Virada parada. Por que você não leva essa galera pra trabalhar na sua empresa? Com a Lei do Aprendiz, jovens de 14 a 18 anos podem aprender uma profissão, sair das ruas e continuar estudando. Empresário, aprenda como funciona essa lei e participe. Lei do Aprendiz. Sua empresa ensina, todos aprendem. É tão bom que a gente descobre que gosta de fazer alguma coisa. Esporte, música, dança, pintura. Eu adoro o que eu faço. E você? Já descobriu o que você mais gosta de fazer? Quando a gente descobre, a vida fica tão mais completa que não sobra nem um espacinho para as drogas. Tem um mundo de coisas legais para fazer. Você tem a vida inteira pela frente. Drogas? Para elas você faz assim, ó. Cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. E o pior, todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. Estou aqui de volta com o advogado José Luiz Ribas Júnior, que é o ouvidor da cidade de Santo André, e o advogado que passou aí na primeira prova da OAB, logo de cara, podemos dizer assim, já foi aprovado. Algo que é muito difícil, não é, o Ribas? Pelo que a gente acompanha aí, quem faz direito, quem estuda, às vezes temos a impressão que é mais fácil acontecer um outro milagre de Fátima do que a pessoa passar ali na primeira prova da OAB. Olha, eu costumo dizer que realmente é um orgulho por conta disso, né? Foi através de muito estudo, né? Muito empenho. No último semestre da faculdade, eu conciliava então o estágio com a faculdade à noite, no sábado um curso preparatório, né? Para poder fazer o exame da OAB. Muita dedicação. E aí a faculdade, né? Foi até uma situação inusitada, que a faculdade teve que fazer a minha colação de grau separado de todos os outros alunos, porque ela teve que antecipar para mim poder apresentar na OAB a colação de grau, para mim Olha poder só que interessante, obter a minha carteira, né? Ou seja, foi solitária a sua colação de grau? Foi solidária. Solitária, só você e solidária pela faculdade, né? Por me ajudar. Para antecipar, mas que legal. Exatamente. Ribas, voltando aqui a focar na questão da ouvidoria. Você estava dizendo no bloco anterior aí, meio que um cenário de levar a ouvidoria onde o povo está, não é isso? Algo meio itinerante. Fala um pouco sobre esse projeto, Ribas. É isso aí. Nós mudamos um pouco o foco da ouvidoria. Nós queremos que a ouvidoria vá até a população. Porque é o que eu falei, a população às vezes não tem condições de chegar até a ouvidoria. Por exemplo, nós colocamos plantões no Parque Andreense e lá em Paranapiacaba, porque é uma região distante daqui do centro e a ouvidoria, por lei, ela tem que estar no centro da cidade. Então, como que essa população, às vezes, carente, sem condições financeiras, vai poder se deslocar de lá até aqui a ouvidoria para abrir uma reclamação? Então, nós montamos esses plantões.
fazemos também os plantões nos postos sim da prefeitura, toda terça-feira. Então toda semana tem um plantão, e aí se você quiser saber qual dia que vai estar na sua região, você pode acessar o nosso site e lá já vai ter já a data específica. E aí resolvemos então dessa maneira levar a ouvidoria para toda a população da cidade. Então eu costumo dizer, as pessoas às vezes me olha, a ouvidoria poderia participar de tal evento? Pode, claro, pode sim. Então nós fazemos aí no último domingo do mês uma ação social no Morro dos Eucaliptos, que nós fomos inclusive domingo agora, e é importante dizer que é uma região muito carente. Nós participamos de outros eventos, outras ações sociais de outras organizações não governamentais. Então eu costumo dizer, me chamou, eu vou. A ouvidoria tem que estar presente, a ouvidoria tem que se fazer presente para levar esse instrumento importante para a nossa população. E aí eu destaco uma coisa que ainda não aconteceu, mas que é uma das minhas propostas quando da eleição, que é ter um posto avançado de atendimento à população dentro do poupa-tempo da nossa cidade, que vai ser inaugurado ainda esse ano. Então, eu já iniciei as conversas, estão bem avançadas, inclusive com a prefeitura e o governo do estado, os representantes do poupa-tempo aqui, e vamos ver se até o final do ano sai aí esse posto avançado, né? Não é levar a ouvidoria para o poupa-tempo. A ouvidoria continuará na sua sede, que é aqui na região central. Entretanto, nós vamos colocar um posto para atendimento da população dentro do poupa-tempo. E qual a sua expectativa pelo andar da carruagem? O que você acha? Há grandes probabilidades disso acontecer? Eu acredito que se não acontecer até o final desse ano, no comecinho do ano que vem já estaremos lá com o nosso posto avançado. E para isso acontecer vai ter que ter mais uma questão de funcionários, mais um investimento aí de estrutura. Qual que é a preparação? Veja, hoje nós temos lá na ouvidoria, a estrutura nossa são 13 funcionários. Então nós podemos, num primeiro momento, destacar um funcionário para esse posto avançado. Não tem problema nenhum. É claro que o ideal seria que nós tivéssemos mais um funcionário para que ele possa ir para lá. Mas se houver algum tipo de entrave com relação a isso, nós conseguimos manusear isso daí e fazemos inclusive um revezamento com os próprios funcionários que lá estão. E voltando, focando nessa questão do atendimento aí ao cidadão, ao munícipe. E lá na ouvidoria, qual que é o tempo de resposta, de trabalho que vocês têm aí para com a pessoa, o Ribas? Então vamos lá, a própria lei da ouvidoria ela já institui que o munícipe, quando chegar na ouvidoria e abrir a sua reclamação, a sua sugestão, nós temos lá 5 dias para fazer o acolhimento ou não. Isso é importante dizer que nós mudamos algumas coisas na nossa gestão já, que nós diminuímos esse tempo para um dia e meio no máximo. Então a população ela já ganha com esse adiantado que nós conseguimos já implantar. E aí sim, encaminhamos via online para as próprias secretarias, né? E eles têm 20 dias úteis para poder dar uma solução a essa reclamação. É claro que, dependendo dessa urgência, a gente consegue diminuir esse tempo, entrando em contato diretamente com eles. E aí nós temos aí o sistema de cobrança, né? Então, o próprio sistema já gera essa cobrança. Não tendo resultado, nós temos nossas coordenadoras que cobram os gerentes das áreas, e aí não tendo essa resposta, eu mesmo cobro o secretário e por fim o prefeito. É uma coisa hierárquica, mas que funciona. Tem que funcionar. Ribas, olha, muito obrigado, viu? Foi um prazer enorme falar com você, um papo muito interessante. Até uma próxima oportunidade, foi muito legal mesmo. Eu que agradeço a oportunidade e volto a repetir. Quando quiser, é só chamar que eu venho atender tranquilamente. Muito obrigado. Que legal. E olha, agradeço a você de casa que acompanha essa entrevista aqui com o Ribas, que como você viu, aliás, se você é de alguma instituição pública, alguma ONG, pode chamar aqui o nosso convidado, que ele vai aí com o maior prazer aí, já que um dos objetivos dele é divulgar os trabalhos da ouvidoria na cidade de Santo André. Mais uma vez, muito obrigado. Nós voltamos numa próxima edição. Até lá. Valeu.